Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui trazer, nesta manhã, uma palavra que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 1 a 3, que diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E meditando nesta palavra, eu pensei, Deus ele nos leva muitas das vezes por caminhos que são muitas das vezes incompreensíveis para nós e que nos deixam um pouco até atônito com relação a isso. Nós vemos aqui o exemplo de Israel, que eles tinham a possibilidade de tomar posse da promessa em poucos dias. Contudo, pelo fato da sua desobediência, pelo fato das suas murmurações e das suas incredulidades, Deus permitiu que aquele caminho se alongasse, o lugar da bênção se tornasse longe, não pela distância, mas pelas jornadas que eles fizeram diante do deserto. E aqui a palavra do Senhor diz que Moisés escreve segundo o escrito da lei, e ele faz lembrar ao povo de Israel de como naquele deserto, ainda que aquela nação murmurou, foi incrédula e até muitos apostatou, adorando o bezerro de ouro, mas a misericórdia de Deus ainda estava sobre aquela nação, porque ele havia escolhido a nação para ser um povo peculiar, um reino sacerdotal. A Bíblia deixa bem claro que Deus escolheu Jacó, né, e fez dele uma grande nação, conforme a promessa feita para Abraão. Mas o que nós podemos entender também é que pelo fato daquela nação, daquele povo, da dureza do coração, ter tentado a Deus ali, Deus permitiu então que a bênção demorasse um pouco mais para chegar. A bênção da terra prometida, uma vez que eles já tinham sido libertos da escravidão do Egito, no entanto, eles estavam a caminho de receber uma grande bênção, que era morar numa terra que manava leite e mel. E então, nesta caminhada, Deus ele diz assim que ele veio para fazer Israel entender, né? Entender que o homem não viverá só de pão. Deus permitiu que eles saíssem do Egito e não comessem mais os pepinos, os peixes, aquelas coisas todas que eles agradavam ali no Egito. Mas Deus levou eles para o deserto, mas não deixou eles sem provisão. A Bíblia diz que ele enviou o maná. O maná era uma comida do céu. Ele diz assim: te humilhou, te deixou ter fome, porém te sustentou com o maná. O que é que a Bíblia está dizendo? Que mesmo nas nossas provações, mesmo nas nossas lutas, nas nossas tribulações, ainda que passemos até por necessidades, mas Deus não deixa de nos sustentar. Ele provê algo da parte dele, não da parte humana, porque aqui diz que deixou ter fome, mas a sustentação veio da parte de Deus. Ele fala aqui para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo, aqui é bem claro, que de tudo o que sai da boca do Senhor. Porque o que sai da boca do Senhor é aquilo que vem trazer vida, vem trazer alimento, vem trazer bênção, vem trazer vitória. Talvez você esteja passando por grandes aflições, por grandes lutas. Não sei se o motivo foi por causa de murmuração, se foi por causa de incredulidade, se foi por causa
até de abandonar o Senhor. Mas Deus fala contigo nesta manhã que Ele te sustenta, ainda que muitos desobedeçam, mas aquele que Deus chamou, escolheu para tirar lá do Egito, para tirar lá do pecado, para tirar lá da idolatria, Deus, Ele se compromete em ajudar, em sustentar, Ele assim, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo. E quando Ele fala em sustentar, é de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Né? E aqui a palavra de Deus é bem clara, que o Senhor, Ele não despreza ninguém, Ele não desampara ninguém, Ele sempre está pronto a nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Entenda uma coisa, que o nosso Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se, Ele quer ver o bem da humanidade. Tanto é que Ele enviou o seu Filho unigênito, nascido de mulher, para dar a vida em favor de muitos, para que muitos possam entender o amor de Deus. João, quando ele escreveu no capítulo 3, versículo 16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele não consegue expressar um tão grande amor, ele expressou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nestes dias de lutas, nestes dias de ameaças do coronavírus, nestes dias de isolamento, creia que Deus, Ele te sustenta. Deus, Ele te dá o suporte, a sustentabilidade. Não precisa se desesperar, não precisa se afligir, não precisa tirar os cabelos da cabeça, não precisa se amargurar, nem murmurar, nem ser incrédulo. Creia que Deus ele está no controle de todas as coisas. E muitas das vezes Ele deixa ir para o deserto, mas lá no deserto não morre, porque Ele sustenta com o maná. De tudo que sair da boca dEle, tudo que sair da boca do Senhor, Ele vai trazer sustentabilidade, vai trazer bênção, vai trazer alimento, vai trazer vestes. A Bíblia diz nesse mesmo capítulo que as vestes não envelheceram, os sapatos não envelheceram, ninguém adoeceu, porque eles estavam numa caminhada. E nós estamos numa caminhada com Deus. Não vamos desistir, não vamos morrer no deserto. Vamos crer que o Senhor Ele está no controle e que Ele está nos dando a sustentabilidade, o nosso sustento a cada dia. A oração do Pai Nosso é essa: Pai Nosso que está no céu, dá-nos o pão de cada dia. Então não precisa se desesperar, não precisa se afligir, não precisa se atribular. Deus está no controle da tua vida, no controle da tua casa. Tenha fé e espere em Deus. Que o Senhor te abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém.